10 princípios para um bom professor. Primeiro, aprimorar o educando como pessoa humana. A nossa grande tarefa como professor ou educador não é a de instruir, mas a de educar nosso aluno como pessoa humana, como pessoa que vai trabalhar no mundo tecnológico, mas povoado de corações, de dores, incertezas e inquietações humanas. A escola não pode se limitar a educar pelo conhecimento destituído da compreensão do homem real, de carne e osso, de corpo e alma. De nada adianta o conhecimento bem ministrado em sala de aula se fora da escola o aluno se torna um homem brutalizado, desumano e patrocinador da barbárie. Educamos pela vida como perspectiva de favorecer a felicidade e a paz entre os homens. Preparar o educando para o exercício da cidadania. Se de um lado primordialmente devemos ter como grande finalidade do nosso magistério o ministério de fazer o bem às pessoas, fazer o bem é preparar nosso aluno para o exercício exemplar e pleno da cidadania. O cidadão não começa quando os pais registram seus filhos no cartório, nem quando os filhos, aos 18 anos, tiram suas carteiras de identidade civil. A cidadania começa na escola, desde os primeiros anos da educação infantil e se estende à educação superior nas universidades. Começa com o fim do medo de perguntar, de inquirir o professor, de cogitar outras possibilidades do fazer. Enfim, quando o aluno aprende a fazer, construir espaço de sua utopia e criar um clima de paz e bem-estar social, política e econômico no meio social. Terceiro, construir uma escola democrática. A gestão democrática é a palavra de ordem na administração das escolas. Os educadores que atuarão no novo milênio devem ter na gestão democrática um princípio em que não arredam o pé, não abrem mão. Quanto mais a escola for democrática, mais transparente. Quanto mais a escola é democrática, menos erra. Tem mais acerto e possibilidade de atender com equidade às demandas sociais. Quanto mais exercitamos a gestão democrática nas escolas, mais nos preparamos para a gestão da sociedade política e civil organizada. Aqui, pois, reside uma possibilidade concreta: chegar à universidade e concluir um curso de educação superior e estar preparado para tarefas de gestão no governo do Estado, nas prefeituras municipais e nos órgãos governamentais. Quem exercita a democracia em pequenas unidades escolares constrói um espaço próprio e competente para assumir responsabilidades maiores na estrutura do Estado. Quarto, qualificar o educando para progredir no mundo do trabalho. Por mais que a escola qualifique seus recursos humanos, por mais que adquira o melhor do mundo tecnológico, por mais que atualize suas ações pedagógicas, ela sempre estará marcando passo frente às novas transformações cibernéticas. Mas a escola, através de seus professores, poderá qualificar o educando para aprender a progredir no mundo do trabalho, o que equivale a dizer a oferecer instrumentos para dar respostas não acabadas, porque a vida é um processo inacabado. As novas demandas sociais, sem medo de perdas, sem medo de mudar, sem medo de se qualificar, sem medo do novo, principalmente o novo que vem nas suas ocupações e empregabilidade. Quinto, fortalecer a solidariedade humana. É papel da escola favorecer a solidariedade, mas não a solidariedade de ocasião que nasce de uma catástrofe, mas do laço recíproco e cotidiano e de amor entre as pessoas. A solidariedade que cabe à escola ensinar é a solidariedade que não nasce apenas das perdas materiais, mas que chega como adesão às causas maiores da vida, principalmente as referentes à existência humana. Enfim, é na solidariedade que a escola pode desenvolver o aluno cidadão, o sentido de sua adesão às causas do ser e apego à vida de todos os seres vivos, aos interesses da coletividade e às responsabilidades de uma sociedade a todo instante transformada e desafiada pela modernidade. Sexto, fortalecer a tolerância recíproca. Um dos mais importantes princípios
de quem ensina e trabalha com crianças, jovens e adultos é o da tolerância, sem a qual todo o magistério perde o sentido de ministério, de adesão aos processos de formação do educando. A tolerância começa na aceitação sem reserva das diferenças humanas, expressas na cor, no cheiro, no falar e no jeito de ser de cada educando. Só a tolerância é capaz de fazer o educador admitir modos de pensar, de agir e de sentir que diferentes de um indivíduo ou de grupos determinados políticos ou religiosos. Zelar pela aprendizagem dos alunos. Muitos de nós professores, principalmente os do magistério da educação escolar, acreditam que o importante em sala de aula é o instruir bem, o que pode ser traduzido ter domínio de conhecimento da matéria que ministra a aula. No entanto, o domínio de conhecimento não deve estar dissociado da capacidade de ensinar, de fazer aprender. De que adianta o conhecimento e não saber de que forma autônoma e crítica aplicar as informações? O conhecimento se faz apenas como metalinguagem, como conceitos A, B ou C, e sim com didática, com pedagogia do desenvolvimento do ser humano. Sua mediação é fundamental. O zelo pela aprendizagem passa pela recuperação daqueles que têm dificuldade de assimilar informações, sejam por limitações pessoais ou sociais. Daí a necessidade de uma educação dialógica, marcada pela troca de ideias e opiniões, de uma conversa colaborativa em que não se cogita o insucesso do aluno. Se o aluno fracassa, a escola também fracassou. A escola deve riscar do dicionário a palavra fracasso. Quando o aluno sofre com o insucesso, também fracassa o professor. A ordem, pois, é fazer sempre progredir, dedicar-se mais do que as horas oficialmente destinadas ao trabalho e reconhecer que nosso magistério é missão, às vezes árdua, mas prazerosa, às vezes sem recompensa financeira condigna que merecemos, mas que pouco a pouco vamos construindo a consciência na sociedade, principalmente a política, de que a educação, se não é panaceia, é o caminho mais seguro para reverter as situações mais inquietantes e vexatórias da vida social. Oitavo, colaborar com a articulação da escola com a família. O professor do novo milênio deve ter em mente que o profissional de ensino não é mais pedestal, dono da verdade, representante de todos os saberes, capaz de dar respostas para tudo. Articular-se com as famílias é a primeira missão dos docentes, inclusive para contornar situações desafiadoras em sala de aula. Quanto mais conhecemos a família dos nossos alunos, mais os entendemos e mais os amamos. Uma criança amada é disciplinada. Os pais são, portanto, coadjuvantes do processo ensino-aprendizagem, sem os quais nossa ensinança fica frouxa, não vai adiante, não educa. A sala de aula não é sala de estar do nosso lar, mas nada impede que os pais possam ajudar os desafios da pedagogia dos docentes, nem inoportuno é que os professores se aproximam dos lares para conhecerem de perto a realidade dos alunos e possam juntos, pais e professores, fazer a aliança de uma pedagogia de conhecimento mútuo, compartilhado e mais solidário. Participar ativamente da proposta pedagógica da escola. A proposta pedagógica não deve ser exclusividade dos diretores da escola. Cabe ao professor participar do processo de elaboração da proposta pedagógica da escola, até mesmo para definir de forma clara os outros grandes objetivos da escola para seus educandos. Um professor que não participa se trumbica, se perde na solidão de suas aulas e não tem como pensar-se como ser participante de um processo maior, holístico e globalizado. O mundo globalizado para o professor começa por sentir-se parte no seu chão das decisões da escola, da sua organização administrativa e pedagógica. Décimo, respeitar as diferenças. Se de um lado devemos levantar a bandeira da tolerância, como um dos princípios do ensino, o respeito às diferenças conjuga-se com esse princípio.
de modo a favorecer a unidade na diversidade, a semelhança. De certo, o respeito às diferenças de linguagens, variedades linguísticas e culturais é a grande tarefa dos educadores do novo milênio. O respeito às diferenças não tem sido uma prática no nosso cotidiano, mas depois de 5 séculos de civilização tropical, descobrimos que a igualdade passa pelo respeito às diferenças ideológicas, às concepções plurais de vida, de pedagogia, às formas de agir e de ser feliz dos gêneros humanos. O educador, pois, deve ter a preocupação de reeducar-se de forma contínua, numa vez que nossa sociedade ainda traz no seu tecido social as teorias da homogeneidade para as realizações humanas. Teoria que depois de 500 anos conseguiu apenas reforçar as desigualdades sociais. Nossa missão é dizer que podemos amar, viver e ser felizes com as diferenças, pois nelas encontraremos nossas semelhanças históricas e ancestrais. É dessa maneira a forma de dizer ao mundo que as diferenças nunca diminuem, e sim somam valores e multiplicam os gestos de fraternidade e paz entre os homens. Pela manhã, o bom religioso abre o livro sagrado e reflete sobre o bem e o mal. Por uma feliz manhã, o bom professor abre a ALDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e aprende a conciliar o conhecimento e a humanidade.